As políticas e a gestão pública. Gestão pública, como o nome sugere, gestão do setor público. Como tal, a área tem grande responsabilidade de garantir que a população tenha serviço básico de excelência. A gestão pública é uma atividade profissional que inclui a aplicação de conhecimento e técnica do Poder Executivo à gestão de setores e agências públicas de interesse coletivo. O profissional dessa área pode desenvolver papéis como avaliar a área onde a política pública precisa ser desenvolvida, planejar e desenvolver medidas de política pública, acompanhar e avaliar os resultados das medidas implementadas. Além das agências governamentais, a administração pública pode existir em organizações não governamentais, ONGs, e até mesmo em instituições privadas que prestam algum tipo de trabalho social. O conhecimento nessa área é utilizado para planejar, coordenar e avaliar os cursos oferecidos pela instituição. As teorias são aplicadas em vários campos, incluindo recursos humanos, finanças e políticas públicas, como dito acima. Além dos programas sociais dentro dessa gestão, são administrados diversos serviços públicos como a educação, saúde, transporte e segurança. No campo da administração pública, o princípio de eficiência e eficácia tem uma orientação de desenvolvimento público relacionada ao impacto social, que visa determinar o impacto dos programas sociais desenvolvidos pelos governos estaduais e municipais sobre a população-alvo. Os princípios de eficiência e eficácia na administração pública são ambos instrumentos para melhorar a produtividade na administração pública. Embora sejam dois conceitos semelhantes, o princípio da eficiência é muito diferente do princípio da eficácia. Os dois princípios da eficiência e da eficácia são frequentemente usados ou até confundidos com termos semelhantes, mas diferem principalmente no campo administrativo. O princípio da eficiência como ferramenta de desenvolvimento está relacionado ao impacto social e visa determinar o impacto dos programas sociais desenvolvidos pelo governo estadual e municipais sobre as populações-alvo. No que diz respeito ao princípio da eficácia, este, por sua vez, permite que as instituições avaliadas respondam às pressões de transparência para mostrar o que os resultados estão sendo alcançados. Quem faz as políticas públicas e como eles tomam decisões. O governo faz políticas públicas aprovando legislação e tomando decisões ministeriais. A legislação é um conjunto formal de regras que rege a forma como a política pública são feitas em 3 etapas. A fase preparatória, a fase de elaboração, a fase de implementação. A fase preparatória é onde o governo realiza investigações e revisões de propostas de política para garantir que estejam de acordo com a Constituição do país. A fase de redação é onde a política proposta é escrita em um documento legal formal. A fase final é onde a política é promulgada em lei. As políticas enquanto categoria jurídica. A conceituação de política pública deve levar em conta a relação entre o governo, política e direito, fazendo da política a força motriz representada pelo comportamento do governo, institucionalizada pelo direito. A política pública consiste em planos de ação governamentais, dos quais são extraídas as ações do Estado na definição de metas, estabelecimento de prioridades e investigação orçamentária. Além disso, determina a forma de execução para alcançar os compromissos constitucionais, que são externalizados por meio de arranjos institucionais. Do ponto de vista de entender a política pública como plano de ação governamental, artigo que retrata a inserção entre política e direito, movimento e responsável pela formulação de medidas nas máquinas públicas, cujas articulações viram a realização de direito. Em sua essência, a ação governamental, o movimento do impulso do governo combinando capacidade, objetivo e meios estatais. A apresentação externa de política pública como substancia em um arranjo institucional, um conjunto de iniciativas e medidas apoiadas e expressas por diferentes leis. Portanto, partimos do princípio de que as políticas públicas devem ser entendidas como categoria jurídica. A primeira função mais básica de um Tribunal de Contas que pode estar é a do controle da legalidade. Como dito anteriormente, a política pública geralmente é feita por lei, portanto ela deve ser obrigada a cumprir e melhorar. Outra rota muito produtiva envolve a exigência de transparência total. Embora a lei de acesso à informação tenha quase uma década, ainda não vemos tanto cumprimento quanto deveria. A liberação dos dados exigidos pela norma permite a identificação de áreas bem ou mal atendidas. Com isso, o Tribunal de Contas do Estado pode perceber e verificar se a necessidade de políticas públicas ou ainda se os procedimentos existentes são eficazes e o que deve ser revisto. Dito isto, resolve grandes problemas sociais a missão do governo e a função do TCE é de exigir respostas e resultados que incentivem os gestores. Tudo deve ser baseado na lei e aplicar o mínimo constitucional na saúde e na educação será sempre obrigação formal, dada assim a função do TCE. Como o segundo papel do TCE está na função docente,
dimensão do Tribunal de Contas, que ganha espaço à medida que as pessoas percebem que lembretes, explicações, encaminhamentos costumam ser mais eficazes. Ainda também há os recursos do regimento para impor sanções, comportamento corretivo e os protocolos de instrução não funcionários. De qualquer maneira, um dos grandes controles de política pública de um Estado está sob a responsabilidade do TCE, e sua função é cumprir com excelência, dividindo para meros exemplos o papel do TCE nos controles externo e interno. O papel do TCE no controle externo. O controle atua sobre as próprias instituições estatais, desempenha um papel importante na relação entre Estado e sociedade e contribui para a garantia da democracia. Quando a sociedade se organiza, surge necessidade de ser atendida sem que os direitos e liberdades individuais sejam comprometidos. Estado, município e sociedade estão sempre relacionados. Dessa relação surge a função que lhes são próprias, exercida por meio de instituições. A burocracia prestadora de serviço público vinculado a uma das funções básicas executiva, legislativa ou judiciária. Este conjunto de instituição constitui formalmente a administração pública. O Estado submete-se então à ordem e eficiência administrativa, à efetividade de suas ações. Esses princípios criam mecanismo ao sistema de controle das atividades estatais, defendendo tanto a própria administração pública quanto os direitos e garantias coletivas. TCE no controle interno. O controle interno é baseado no artigo 74 da Constituição Federal, que estabelece que o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário deve manter o sistema de controle interno de forma integrada para avaliar o cumprimento dos objetivos do Plano Plurianual e execução do orçamento público, demonstrar a legalidade e avaliar os resultados conforme eficiência e eficácia, orçamento, finanças e administrar o patrimônio das instituições e entidades, controle das operações de crédito e apoiar o controle externo. Como as políticas públicas são alteradas ou aprovadas em nosso país? As políticas públicas são alteradas ou aprovadas em nosso país por meio de um processo conhecido como democracia parlamentar. Na democracia parlamentar, o governo é composto por funcionários eleitos, geralmente conhecidos como deputados. Os deputados são responsáveis por votar nas políticas públicas propostas. Uma vez que uma política pública é aprovada pelos deputados, ela vai para o gabinete para aprovação. O gabinete é composto por parlamentares de alto escalão, que são responsáveis pela implementação das políticas públicas. Os ministros são tomadores de decisão que tomam decisões que afetam a vida cotidiana das pessoas. Os ministros são geralmente nomeados pelo presidente da República. Uma vez que uma política pública tenha sido aprovada pelo gabinete, ela vai para o presidente para assinatura. O presidente é o chefe do Estado e é responsável por defender a Constituição. Uma vez que uma política pública tenha sido assinada pelo presidente, ela se torna a política oficial do governo. As políticas públicas têm um papel enorme em nossa vida e em nosso país.